sempre para mim foi polêmico para mim a própria aula, dar a própria aula, né? Porque quando eu vi a lei, né, vai de encontro a tudo aquilo, né, que eu entendo pela imagem de Deus, divina, nessa ideia que eu tenho de Deus, como eu me relaciono com Ele. E essa questão das leis, para mim, sempre foram assim, por que leis? Né? E eu confesso que esse semestre em especial, após ouvir a aula de um facilitador do básico, eu consegui mudar, né, esse meu sentimento em relação e conseguir verdadeiramente integrar dentro de mim o que são essas leis. A gente acha que, porque a gente dá uma aula, porque a gente expõe um tema, que muitas vezes a gente também está precisando integrar isso dentro da gente. E foi muito legal. E eu vim hoje para dar essa aula com muito mais alegria, né? Justamente pela minha própria descoberta, pela minha própria integração. Aí eu gostaria de ver com vocês, eu levo aí até vocês o microfone, ou a gente vai conversando aqui. O que vocês entendem por leis de Deus, leis divinas, leis naturais? O que você entende? Nossa, que silêncio. Chego a estar assim, quer dizer, silêncio só assim, né? Porque as mentes estão todas aí trabalhando, não querendo se expressar. O que você entende por leis de Deus? Ninguém tem uma ideia sobre isso? Ideia tem, só não querem falar. Como a gente, é difícil para a gente, né? Não, na verdade é porque, acho que o sentimento que você sentia antes, talvez a gente sinta também, né? Porque é uma coisa mais fechada, assim, leis de Deus. Aí eu fico pensando, só ficar aqui. A mesma sensação que eu tinha, né? Leis, mas será que Deus faz leis realmente? Quando se fala leis de Deus, acho que lei por si só já é uma palavra um pouco densa. Mas remonta, talvez, assim, no meu entendimento, primeiro, as regras básicas de existência de todos os seres. E, mais especificamente, sobre a existência e a convivência humana um com o outro. Mas sobre como os sistemas funcionam no universo. O que é que rege esses sistemas funcionando? Precisa existir regras e limites para isso, talvez por isso leis. Gostei, gostei. Alguém mais? Está vendo como todo mundo tem ideias ótimas? Eu acho que a leis, pelo que eu consigo assim entender, né, eu acho que, resumidamente, eu acho que é a pregação do amor e da compaixão, né, que Deus, ele sempre, né, Deus, Jesus, eles sempre pregaram isso, né, o amor, a compaixão, o amor a todas as coisas, todas as forças. Então, acho que é por aí nesse sentido. Você acabou de citar uma das leis divinas, né? Uma das leis divinas. Mais alguém? Não? Bom, então eu vou começar aqui. Foi só para esquentar um pouquinho. E eu quis dividir com vocês essa minha sensação, até porque vocês se abrissem, né? Porque eu passei, imaginem que eu já me formei na ULI. Vocês imaginem que eu já facilito aula aqui há alguns anos, né? E ainda trazia essa coisa dentro de mim, né? Então, eu achei importante dividir isso com vocês. Bom, o objetivo geral da nossa aula é demonstrar a existência das leis de Deus, bem como o seu funcionamento na sociedade. Alguém falou aí em regrinhas da sociedade, né? E os objetivos específicos é explicar o funcionamento das leis e seu alcance no espaço e no tempo. Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal. Mostrar os níveis de percepção das leis, né? Como nós percebemos essas leis, né? Demonstrar como se usa e como se convive e se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia.
ok? O tempo todo a gente está falando aí, né, em harmonia, né? Entre a gente entrar nessa sintonia, que daí vai envolvendo muitas coisas, né? O amor é uma delas, por exemplo, né? A nossa própria relação de responsabilidade, né? De como eu me relaciono com cada lei dessas, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu vou primeiro botar esse slide de ponto cheio de interrogação, que era a minha cabecinha assim, antes também, né? Ainda tem muitas interrogações, mas se são leis, onde é que essas leis estão escritas? Onde estão escritas as leis divinas, as leis de Deus? As leis naturais? Onde vocês acham que está escrito? Está escrito? Se está escrito onde? Quando me fizeram essa pergunta, eu também fiquei assim, em silêncio. Então, eu vou botar aqui a resposta, né? Em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum essas leis escritas. Por quê? Por que elas não estão escritas em lugar nenhum? Quando eu falo em leis naturais, que eu digo que elas podem ser as divinas, de Deus ou naturais, te remete aonde é que eu vou encontrar essas leis? Aonde? Nós mesmos também. Que está dito que está escrito na nossa consciência isso, né? Vocês já ouviram isso? Que essas leis estão na nossa consciência escritas. Vamos lá. Vamos? Chegamos ao ponto. Na natureza. Todas as leis estão presentes na natureza, elas estão lá, na criação divina. Por isso é que são divinas, porque toda a criação, nós, e tudo aquilo que nós conseguimos alcançar com os nossos sentidos, e o que vai além disso, é uma criação de Deus, é uma criação divina. Mas elas estão na natureza, estão expostas na natureza, né, para que a gente possa percebê-las. Né? E eu achei muito interessante essa forma de ver as leis. Ver como leis palpáveis, que você pode ver, expressar. Elas não são simplesmente do ponto de vista moral. Não é do ponto de vista moral e ético apenas. É do ponto de vista natural mesmo, físico, que cabe a nós. São essas leis que regem o nosso universo. Alguém falou isso. Então, vai muito além do que uma regra de bom comportamento. Vai muito além disso. Elas estão na natureza. Podem ser entendidas se observarmos a natureza. Quer ver um exemplo? Depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma. A gente não vai se estender em cada lei dessa, porque cada lei dessa quase dá uma aula e vocês vão ter aulas, né? Vamos destrinchar. A gente hoje vai dar um panorama geral, né? Mas quer ver um exemplo? Se eu pegar esse passador de slide e largar, vai acontecer o quê? Por quê? Física é a lei da gravidade. Eu posso mudar essa lei? Mesmo que um juiz aqui decrete, a partir de hoje, os objetos não cairão mais se soltos no ar. Vai acontecer? Ele vai conseguir isso? Não. Elas não estão, no nosso domínio. Mesmo que eu queira, que eu deseje, não vai mudar. A lei da gravidade é a lei da gravidade. Outra. Como é que é gerada a vida no nosso planeta? Como é que gera-se a vida? Através do quê? Através do quê das espécies? Para que a vida seja gerada? Gente, para fazer bebês, a gente precisa fazer o quê? É reprodução. Nossa, para o povo intelectual é difícil não conseguir captar. Reprodução. Alguém duvida que a forma de nós chegarmos aqui foi através da reprodução? Não.
Existe uma outra forma, por enquanto? Não. Não importa a forma que ela vai vir. Se é in vitro, se é natural, se é bebê de proveito, não interessa. É reprodução. E essa é a forma das espécies, né, terem a sua continuidade. Lei da reprodução. Eu posso mudar isso? A gente tem algumas chancelas sobre isso? Não. É uma lei natural. É uma lei divina, porque está na natureza, que é a criação de Deus. Quando eu comecei a pensar nessa forma, eu consegui começar a integrar. Percebe como é? De ver que todas essas coisas estão na natureza. Lei do trabalho. Trabalho na física é o quê? A energia gerada é movimento. Tudo na natureza é movimento. Até aquilo que parece estático tem moléculas vibrando em movimento. E esse movimento é gerado pelo quê? Por uma vontade, por um desejo, por uma intenção. É uma lei da natureza. Tudo é movimento. Lei do trabalho. Lei do progresso. É outra lei divina. Somos todos fadados ao quê? À evolução, ao progresso. Alguém duvida que o nosso planeta evoluiu, progrediu? Alguém duvida que a nossa espécie evoluiu, progrediu? Não. Lei divina, lei do progresso. É evolução. Então, quando nós pensamos em que todas essas sociedade, eu vou pegar, até os animais vivem em grupo, né? Crescem, se protegem, evoluem em grupo. Está lá na natureza mostrando. Se são mais fortes, né? Porque estão em grupos, andam em bandos. Nós aprendemos, nós evoluímos, porque nós nos relacionamos. Lei divina. Então, foi muito bacana para mim integrar elas dessa forma, não como a lei rígida, como são as leis do homem, né? Que se você não fizer a lei dessa forma, você vai ser punido. Não vai ter punição. Agora, óbvio, se eu pegar, subir num prédio e me jogar do prédio, eu vou estar sujeito à lei da gravidade, eu vou me arrebentar lá embaixo. Isso vai me causar sofrimento, né? Sofrimento para o meu corpo, dor, se não me levar à morte. É lei natural. No momento em que eu vou contra ela, eu me prejudico a mim mesmo. Então, não vê castigo, não é castigo. É simplesmente o não entendimento das leis que muitas vezes nos afastam delas e nos trazem o sofrimento. Né? Então, hoje a gente vai conversar sempre fazendo essa correlação. A cada lei que a gente for chegando, vamos tentar enxergar ela na natureza e vamos entender como elas também estão interligadas. Uma faz conexão com a outra. Tá certo? Deu para entender aí a lógica? E aí fica, depois dessa conversa breve, dessa introdução, fica fácil da gente entender isso. A lei divina é eterna, imutável. Imutável porque nós não temos como mudá-las. Não temos como mudá-las. Eu não tenho como mudar a questão do movimento, do trabalho, né? E o trabalho gerado por esse movimento, por essa energia. Eu não tenho como mudar a lei da gravidade, e assim tantas outras leis naturais que a física, a química e todas as outras estudam. Então, são imutáveis, como o próprio Deus. Né? Perfeita, igual para todos. Essas leis servem para todos, independente. Se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou amarelo. Né? Não interessa. A lei vai estar se apresentando da mesma forma para todos nós. Né? Inscrita na consciência dos homens e revelada em todos os tempos, de acordo com a capacidade e compreensão dos homens. Aí, quando eu penso, se está escrito na minha consciência,
Por que eu já não abro, já não lanço mão dela e torno a minha vida mais fácil? Alguém tem uma ideia? Isso era uma pergunta que eu me fazia. Você está lá gravada na minha consciência. Por que eu tenho que apanhar tanto para aprender sobre ela? É uma boa pergunta, né? Por que será? Hoje eu estou querendo mais perguntar, né, do que explicar, né? Mas eu quero respostas, eu também quero. Também quero respostas. Alguém? Sabe que eu estava dando uma aula, que eu trabalho no ciclo 4, né? Acho que eu já falei para vocês, né? E a gente fazendo uma turma presencial, e me fizeram uma pergunta sobre a questão do espírito, né? Justamente questionando, né, por que o espírito tem que passar por tantas questões para poder ter o aprendizado. Se ele já é um espírito, se ele já é divino. Né? E aí eu disse como é que eu penso no espírito, e assim como eu penso as leis hoje, que estão aqui gravadas na consciência. São como sementinhas. Né? Alguém duvida que dentro da semente germina uma árvore? Né? Você vai plantar aquela sementinha, você vai cuidar dela, vai regar ela, ela vai receber a luz, ela vai começar a germinar, vai crescer, de repente ela tem um tronco, né, mais fortalecido, já saem os primeiros galhos, folhas, flores, frutos, e se torna uma árvore frondosa. Mas ela precisou passar por esse processo de germinar, de nascer, de crescer, de evoluir. Então, eu fico pensando muito assim, me comparando, como se fosse essa sementinha, né? Que a gente vai estar lá. Essas leis já estão todas lá. De alguma forma, estão dentro de nós. A gente só precisa fazer com que elas floresçam dentro de nós. E a gente vai fazer isso a partir de quê? Das nossas experiências. Né? Na lei divina ou lei natural, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E aí a gente vai ver um pouquinho, hoje vai estudar ela no aspecto das leis físicas e as ditas leis morais, que hoje a gente já amplia muito além da moral e de fala em ética, né? Porque moral muda, né? A moral muda. A moral é mutável. Então, dizer que é uma lei divina, uma moral, né? É mais uma questão ética no qual você vai evoluindo, vai crescendo e adquirindo conforme o seu processo evolutivo, né? Seu próprio processo de aprendizado. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Ok? Então, a gente já sabe aqui, né? Já está trocando uma ideia de que essas leis a gente encontra na natureza, a gente pode relacionar todas elas com a natureza, com as ocorrências do nosso dia a dia, né? E vamos relacionar elas também com o nosso contato um com o outro, né? Em sociedade. E qual é a diferença entre as leis humanas e as leis divinas? O que vocês acham que é diferente? O que difere? Vamos pensar. Quem faz as leis humanas são? Os homens, pronto. As leis divinas foram feitas pelo Criador, por Deus, ou seja lá como a gente queira chamar essa fonte, essa energia criadora, né? As leis de Deus, as leis divinas, são mutáveis? Não. E as leis do homem? Né? Mudam. Mudam por quê? Porque elas seguem a vontade de alguém, padrão de sociedade. Mas você concorda comigo que há alguns anos atrás era normal um homem matar a esposa porque ela traiu ele? Era honra, ele estava defendendo a honra. Era moral fazer isso. Ele não era nem preso. Não existia uma lei para isso, porque era admissível isso. Hoje já se admite isso? Não. Hoje é crime. Pode até acontecer, não estou dizendo que não aconteça. Entende? Então, as leis, a moral, ela muda.
ela muda de acordo com a própria evolução da sociedade. Então, hoje você tem leis de proteção de animais, você tem leis que protegem a mulher, né? Você tem leis contra homofobia, você tem leis, né, que já são reflexo de uma sociedade mais evoluída e que já não admite, em sua maioria, determinadas posturas, determinadas formas de pensar, determinadas atitudes. Então, as leis dos homens, elas são mutáveis, como é mutável a sociedade, como é mutável, né? Como mudamos, como evoluímos. Então, nós vamos evoluindo, progredindo, aprendendo, e já não somos mais iguais, né, do que as pessoas de 100 anos, 200 anos, nem de 50 anos para cá, se a gente parar para pensar, o salto que deu a humanidade em vários aspectos. Quase que eu me empolgo para falar seu microfone. E se a lei dos homens foi feita pelos homens, né, pela própria humanidade, a lei dos homens é imperfeita. A lei de Deus seria algo mais perfeito. É como se a gente tentasse viver pelo ideal, por um arquétipo das leis de Deus, e a gente é uma imperfeição disso. No caso, é como se fosse um desdobramento muito, muito inferior do que ela realmente é. Mas por que essas leis são necessárias? Elas são. São leis necessárias. Por quê? Porque a nossa sociedade ainda exige leis, determinadas leis. É necessário dizer que eu não posso matar. Ainda é. Né? Então, essa lei existe porque ainda é necessário matar. Vai chegar um momento em que a sociedade não vai mais admitir matar e não vai precisar ter uma lei dizendo que, se eu matar alguém, eu vou ter que ser preso, eu vou ter que ser executado, como tem alguns lugares que é execução. Por quê? Porque eu já integrei essa lei. Eu já expresso ela na sociedade em que eu vivo. Então, eu não tenho mais necessidade que me digam que eu não posso fazer. Para quê? Se eu já integrei. Certo? Então, as leis humanas são imperfeitas mesmo, porque nós estamos no estágio de aprendizado, ainda estamos, né? Ainda aqui no nosso orbe, a gente ainda está muito na infância ainda, a gente é muito ainda infantil do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista de entender o progresso como algo que seja coletivo, né? Entender que a gente não cresce só, que a gente se reconhece no outro, que a gente aprende com o outro, a gente vive com o outro, né? Mas ainda precisamos de leis que muitas vezes precisam contribuir para organizar a nossa sociedade, porque ainda a gente está muito no egoísmo, né? A gente ainda tem muita violência, né? Tantos sentimentos ainda, que são ainda resultados de uma espécie que está no seu processo evolutivo ainda, né? Vamos chegar lá? Vamos, todos nós vamos chegar. Cada um no seu tempo, né? Após algumas encarnações ainda à frente, mas vamos chegar lá. Então, a diferença entre as leis divinas e as leis dos homens é exatamente essa que a gente falou resumidamente em tudo isso, né? Então, a gente precisa dessas normas, a gente precisa dessas regras, como lá no tempo de Moisés foi preciso os 10 mandamentos, porque existia naquele povo, naquela época, né, uma violência absurda, né, fruto de um povo escravizado, um povo, né, que viveu sem regras, sem lei, sem respeito. Então, isso se refletiu na sociedade deles, naquele grupo. Então, os 10 mandamentos foram necessários. Atendidas. Levanta a mão. Exatamente, tanto faz. Para eles era normal, entenda que aquilo era normal, aquela forma de viver, né? Exatamente, meio de sobrevivência. E aqui está justamente, eu não vou ler tudo isso, porque isso aí a gente resumiu exatamente o que está aí. A lei é feita pelos homens, que ainda estão no seu processo de evolução, no seu processo de aprendizado, e que a gente tem N imperfeições. E a nossa lei vai mudar de acordo com que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a lei também vai se modificando, ok? Vamos passando. Então, a gente vai falar das leis físicas. Leis físicas, seu nome é? Ana já falou aqui.
Eu já falei também gravidade, né? Aqui a gente tem temperatura, tem pressão, a gente tem os elementos químicos, a gente tem tudo que rege o nosso universo, o nosso orbe aqui. Né? Para eu viver aqui, eu preciso respirar, eu preciso me manter aqui, né, coladinho aqui, não sair voando por aí. Então, nós temos as nossas leis físicas, né, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, dessa matéria, né, que é formada todas as coisas, inclusive nós, né, apropriadas à natureza de cada mundo. Então, me parece lógico, né? Aqui na Terra, nós temos o nosso planetinha, que tem suas condições de clima, de pressão, de temperatura, né? De gravidade. Né? No Marte não vai ser a mesma coisa, já vai mudar. Né? Então, elas podem mudar neste aspecto, de um local para o outro, mas naquele outro planeta, ele vai também ter as suas leis ali, né? Adaptadas às suas condições. Certo? Da mesma forma que, do ponto de vista moral, como a gente vai ver, também vai estar adaptado. Será que um planeta muito mais evoluído, que já habita seres com uma evolução muito maior, vai precisar tantas leis como a gente? Será que vai precisar? São as leis do mundo natural, material. São objeto de estudos e compreensão das várias ciências. Né? A física, a química, a biologia, a astronomia. Aí a gente se debruça, né, tentando explicar, né, esses fenômenos que nos rodeiam e que a gente quer compreender. Então, são essas as leis físicas. E que, mais uma vez, estão na natureza, né? Como a gente falou aqui, ó, todas relacionadas na natureza. Leis morais, e a gente expande aí um pouquinho para a ética, aí, como a gente estava falando, porque a ética tem algo a ver individual, né? Pode ser moral, mas a mim não cabe, muitas vezes é assim. Né? A sociedade pode entender que é moral, mas você, eticamente, já absorveu algo, já internalizou algo que aquilo não cabe para você. Então, isso é uma ética, ser ético. São regras da vida, do corpo e da vida da alma. São referentes às relações do homem com Deus e com seu próximo. Então, a gente dividiu assim só a nível didático mesmo, para a gente mas é tudo leis de Deus divinas, naturais ou naturais, ok? Vamos ver aqui a divisão das leis. A gente já falou de algumas aqui, né? Mas vamos lá. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, amor e caridade, que eles colocam todos juntos, porque aqui não tem como uma coisa está atrelada à outra aí, né? Pronto. Então, essas são a divisão. O que eu coloco aqui para vocês? Nós estamos na 14ª, falando sobre uma forma geral das leis de Deus. Na 15ª, nós vamos falar de forma mais detalhada a lei do trabalho e a lei do progresso. Na 16ª, lei da igualdade, liberdade e sociedade. Na aula 17, lei da conservação, lei da destruição. Isso eu coloquei só para avisar para vocês que vocês vão ter isso bem detalhadinho, né? Que se a gente for se ater cada uma individualmente, a gente não dá conta. Você vê que estão divididas em mais 3 aulas. Ok? Vamos falar primeiro sobre a lei de adoração. Alguém gostaria de falar assim? O que entende por lei de adoração? Não faço ideia. O que eu entendo assim é o contemplar, né? O contemplar a natureza, a beleza da natureza mesmo, né? Das coisas. Certo. Mais ou menos por aí. Legal, legal. Mais alguém? Ele começou bem, viu?
Dá para desdobrar aí legal. Gente, vamos parar para pensar que todos nós, internamente, temos algo que nos impulsiona a buscar o divino. Não interessa de que forma é. Não é verdade? Todos nós temos aqui dentro essa sementinha, né, que impulsiona a gente à busca do divino, né, do além, do algo. Quer ver uma coisa? Os povos primitivos, né, eles tinham adoração, vocês concordam? Eles não tinham ideia nenhuma do que era religião, do que era religiosidade, nada. Mas ele adorava uma pedra, ele adorava o trovão, ele adorava um animal, mas ele buscava essa divindade. Isso está dentro da gente, né? Então, tudo nos impulsiona, tudo. Existe uma força geradora em nós que nos impulsiona para Deus, para chegar até Deus, chegar a esse divino. Faz sentido para vocês isso? De que existe essa força. Você pode não ser religioso, nunca ter aberto uma Bíblia, nunca ter aberto um Evangelho segundo o Espiritismo, nunca ter lido um Alcorão, nada, mas dentro de você existe. Mesmo quando alguém chega e diz que não acredita em nada. Diga. Eu concordo com você. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele não acredita em Deus. Mas ele não explica tudo o que acontece entre nós só com a ciência. Ele fala que tem algo maior, mas ele não sabe dizer o que é e não necessariamente seja Deus. Mas tem algo dentro dele que diz, existe algo além, né? A ideia que você tem de Deus, e se você já tiver uma aula de Deus, né? Que é uma aula que mexe, porque a gente entende que tudo que a gente fala e entende de Deus é uma ideia, mas que, na realidade, a gente não sabe o que é Deus. Mas cada um se relaciona de uma forma muito particular com o divino. Muito particular. Tem quem vai se relacionar com o divino na natureza e vai ver Deus em todas as coisas, porque, de fato, Ele está em todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Se Ele nos criou, Ele está dentro de nós também. Nós fazemos parte dessa criação. Tem pessoas que vão se relacionar num templo religioso. E vai ter essa relação com o divino dessa forma. Vai ter quem esteja estudando na ULI, assistindo palestra aqui, né? É a relação com o divino que está buscando. Está procurando entender essa relação. Tem gente que vai para meditar, que vai partir para religiões mais orientais, mas cada um. Tem gente que vai simplesmente chegar e sentar na beira da praia, olhar para o mar e falar: isso é divino. Não é não? Olha a natureza aí de novo. É como eu me relaciono com o divino. Então, a adoração é essa relação. É como você sente isso em você. É uma conexão do divino que há em cada um de nós, querendo ou não. É igual a lei as leis divinas. Se você pode não acreditar em nada disso, mas elas estão agindo sobre você, porque a gravidade está agindo sobre você. Você está se reproduzindo, você está gerando movimento o tempo inteiro, portanto, trabalho. O tempo inteiro essas leis estão atuando em nós. Né? Mesmo que eu diga que eu não acredito em leis divinas. Elas estão aí. Toda civilização adora de alguma forma. Seja lá qual for. Não tem certo, não tem errado. É conexão. É como eu sinto essa divindade. De que forma me conecto com o divino? Seja ele interno ou externo. Eu vou falar aqui um relato assim, que foi muito interessante para mim, assim, na minha vivência, né, no aprendizado, e até para desconstruir algumas ideias que eu tinha. Eu
estava na universidade, né? E aí a gente fez uma CC, e a gente foi para um território indígena. E eu nunca tinha ido para um território indígena. E aquilo foi uma experiência assim que me marcou profundamente para o resto da minha vida, porque foi tão assim diferente. Você vê a questão da adoração, do contemplar a natureza, né? Assim, aquela terra vermelha, aquela terra, né, vermelha, árida. E quando chovia, assim, parecia que as flores, as folhas, né, ficavam mais verdes, desabrochavam. E fora o contemplar, eles tinham um lugar lá que como se fosse não posso dizer, meu Deus. Como se fosse o Cristo, né? O Cristo está lá no Cristo Poço na Barra, né? E você olha naquele natureza. Então era uma pedra assim grande que você ficava, né? E você contemplava assim um horizonte, aquele horizonte assim lindo, maravilhoso. Só para finalizar, né? O máximo foi quando a gente foi para o meio da floresta. Eles chamaram para chamar os ancestrais e a gente, um grupo, né? De pessoas, de amigos. E a gente dançou o toré e eles chamam os ancestrais. E aquilo era meia-noite, um escuro, um breu, ninguém via nada, e assim, ninguém ficou com medo. A gente sentiu assim, ali foi assim, um puro contemplar da natureza, né? A adoração, assim, no sentido mais amplo, e sem medo, sem nada, assim, a gente sentiu assim, livre, liberto. Integrado ali, né? Integrado, tudo, assim, foi maravilhoso. Muito lindo. O indígena ele tem essa relação com a natureza de uma forma muito forte, né? Nós desaprendemos, né? A gente perdeu essa conexão na realidade, né? Nos civilizamos tantos que nós perdemos, né? E o quanto é forte essa relação com a mata, com a terra, com os animais, né? É muito bacana. É uma forma de adoração, né? Essa conexão, né, com a natureza. Então, você vê Deus, vê o divino em cada obra da criação, né? A lei da adoração. Lei do trabalho é aquilo que a gente meio que já deu um spoiler aqui, né? Que a gente fala que é movimento, tudo é movimento na natureza. Nosso corpo está em constante movimento, nossas células estão em constante movimento, em trabalho, se organizando. Tudo na natureza é movimento, tudo na natureza é trabalho. Trabalho não é só a questão de você sair e ganhar o seu pão. É também trabalho. É necessário e é importante. Vivemos na matéria. Precisamos comer, precisamos vestir, precisamos morar. Então, a parte importante do trabalho. Mas entender o trabalho muito além do que a atividade de trabalho. Entender ele como um contexto geral da vida. Nós estamos sempre em trabalho, sempre em movimento. Fundamental para o desenvolvimento e progresso do espírito e da sociedade. Os trabalhos que nós desenvolvemos, né, as profissões que escolhemos, né, e de que forma nós nos relacionamos com a nossa profissão, né, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que estão subordinadas a você. Tudo isso faz parte desse nosso aprendizado, né, como espírito. É aí que eu vou integrar várias habilidades. Habilidades que são nada mais atributos que o espírito vai adquirindo, experiência, para cada encarnação já vir vamos dizer, numa versão melhorada, né? Já sabendo fazer mais coisas. Tudo é aprendizado, conhecimento para o espírito, que ele vai lançar a mão no momento em que ele precisar. Vai estar lá, tudo guardadinho. Então, ele adquire novas habilidades e amplia seus conhecimentos. Ok? Então, o trabalho está relacionado diretamente com o quê? Qual dessas leis aí que eu falei? Está até aí o spoiler, tem até uma colinha. Tem até uma colinha ali. Tem? Tem. Qual é a outra lei que eu posso relacionar ao trabalho, gente? O trabalho leva ao quê? Progresso, gente. Quando nós
temos essas atividades que nós descobrimos, as descobertas científicas, as descobertas na medicina, o aperfeiçoamento dos processos das empresas, tudo é progresso, tudo é aprendizado para o espírito, tudo é habilidade. Então, o trabalho é importantíssimo, importantíssimo, para que a gente se desenvolva. Depois vocês vão ver isso com mais detalhezinhos, mas só para pensar nessa questão do movimento, né? Lei da reprodução, a gente até falou um pouquinho, né? Para que a gente chegue aqui, precisa existir a reprodução. Para que os nossos corpos sejam produzidos, para que o espírito que eu sou esteja se manifestando aqui, se utilizando desse corpo, aprendendo na família que eu estou, na profissão que eu escolhi, nos grupos onde eu estou inserido. Tudo isso só foi possível através da reprodução. Se não existisse reprodução, não reencarnavam espíritos. Não teria reencarnação, não teria vida. No nosso planeta, é dessa forma que os espíritos, né, conseguem habitar aqui, chegar aqui, transitar aqui, através da reprodução. Sem a reprodução, o mundo corporal padeceria, porque não ia ter como, né, produzir os corpos. Está lá no Livro dos Espíritos. Toda a vida nasce através da reprodução. A vegetal tem um sistema de reprodução, animal, um sistema de reprodução. Toda a vida, ela se reproduz para estar aqui. Sem a reprodução, não teríamos novos corpos, nem novos espíritos habitando aqui. A gente precisa. Né? Senão a gente veria sempre como princípio espiritual. Né? Não quer conseguir, porque não tinha corpo para mim, para eu estar aqui. A vida nasce a partir da reprodução. Isso é para reforçar, viu, gente? Só ocorre a vida com a reprodução. E ela é seguida diretamente da lei da conservação. Ela tem uma relação muito próxima. Assim como o trabalho e o progresso estão muito unidos, a lei da reprodução e a lei da conservação também concordam? Por quê? Porque tudo que é criado precisa ser conservado. Conservação da vida. Nós recebemos um presente maravilhoso, que é a oportunidade de estarmos aqui, encarnados, vivendo essa experiência aqui na Terra. É um presente divino. Nós temos obrigação de termos cuidado, preservar a nossa própria vida e a vida do outro. Isso é a lei da conservação. Cuidados com o próprio corpo. Como é que eu cuido do meu corpo? Eu sou uma pessoa que eu abuso, que eu bebo demais, eu tenho vícios, tenho maus hábitos alimentares. Você está danificando. Você está indo contra a lei divina, uma lei natural, a lei da conservação. Vou sofrer com isso? Vou. É esse o sofrimento que ele quer dizer. Vou detonar meu corpo. Então, se eu tinha a possibilidade de viver 90, 100 anos aqui, com 60 eu já estou um caco. Bom de jogar fora. Você vai sofrer. Você prejudicou o seu corpo, você foi contra uma lei, que é a lei da conservação. Quanto consigo preservar a minha vida e do outro? Isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes, além de prejudicar a gente acaba prejudicando o outro, às vezes, né? De quebra, ainda leva. Então, uma reflexão. O que foi criado deve ser preservado. Lei da conservação. Agora tem uma outra lei em seguida, que também está muito relacionada com a conservação, que essa é mais difícil da gente entender ainda. Que alguém arrisca? Tudo foi criado, deve ser preservado e... Qual é o ciclo natural da vida? Eu cresço, eu nasço, cresço, morre. Quando você fala em morte, você lembra de qual lei?
Lei da... Quer dar soprar? Alguém quer soprar? Destruição, isso. Lei da destruição. Aí a gente fala assim, destruição, né? É uma coisa meio chocante, né? Poxa, a lei da destruição. Mas vamos pensar. Vocês já imaginaram se os dinossauros não tivessem sido extintos? Será que a gente estaria aqui? Nossa espécie não teria condições de ter sobrevivido num mundo inóspito, com predadores muito mais especializados, muito mais fortes do que nós. Nós existimos porque uma espécie inteira foi extinta. Lei da destruição. Vocês já pensaram que para você se alimentar precisou ter destruição? Quem come carne são animais. Morte, destruição da matéria. Ah, eu não como carne, mas você come plantinha. Você está matando. É vida. Morte, destruição. Mas é uma destruição que ocorre porque alimenta você. Lei da natureza. Lei da destruição. Não somos só nós que nos alimentamos de outros seres, né? A natureza toda é assim. É assim. Certo? Vamos pensar que o que está sendo destruído na realidade é o quê? É a matéria. É a matéria. Aquele princípio espiritual retorna vivendo uma outra experiência como um princípio espiritual, da mesma forma que nós morremos e retornamos uma outra experiência através da reencarnação. Lei da destruição. Eu só posso nascer novamente se eu morrer. Então, esse corpo precisa ter um fim. Lei da destruição. Por que é necessária essa lei da destruição, então? Renovação, transformação, evolução. Tudo muda. Transformação e regeneração. Não é? Então, por trás da destruição, depois vem o novo. Quantas vezes florestas são queimadas e ela renasce toda novamente? Fortalecida, muitas vezes, né? Pelas cinzas. Motivação para mudanças. E aí eu provoco um pouquinho mais. A lei da destruição é só do ponto de vista da matéria? O que vocês acham? Essa aulinha é uma aulinha para puxar mesmo, viu? Para ninguém dormir, porque senão a gente dorme. Se ficar aí, eu pererê. Será que é só do vício da ponta da destruição da matéria que eu posso entender essa lei da destruição? Gente, quantas coisas a gente precisa matar dentro de nós para que o novo chegue. Quantas mortes simbólicas nós temos na vida? Morre a criança, morre o adolescente, morre a filha, morre a mãe, no sentido do ser, do que você é. E muitas vezes a gente precisa matar sentimentos, atitudes dentro de nós, para que o novo chegue, para que a gente renove, para que a gente renasça, né, e faça as coisas de forma diferente, que eu promova a mudança. Então, é lei da destruição. Lei da destruição. Que abre um caminho para o novo. Né? É através dela também a regeneração da própria matéria. Né? Porque a gente vai evoluindo. O planeta evolui, as pessoas evoluem. Isso foi evoluindo ao longo das eras, através de um ciclo de destruição. Né? Um ciclo de destruição, de vida e destruição. O universo é um inóspito. Como é que o nosso planeta surgiu? No Big Bang. Foi na destruição que o nosso planeta surgiu, que o nosso sistema surgiu. Na destruição. Lei da destruição. Processo de destruir em mim para recomeçar, como a gente falou aqui agora. Né?
E o espírito, ele precisa de transformação. Porque senão a gente não evolui, gente. Se a gente ficar, ó, do mesmo jeitinho, eu quero ser a Tânia a vida inteira. Não quero morrer, eu quero ser imortal. Eu sou imortal, criatura. O espírito que eu sou é imortal. O que vai morrer é a Tânia, é o personagem que eu escolhi para viver essa vida. Ele vai morrer. O meu corpo será destruído. Deixará de existir. A minha essência vai renascer em um outro corpo, uma outra forma, me possibilitando novas experiências, mudanças, transformações. Certo? Então, lei da destruição. Lei da sociedade. Aí é uma perguntinha boa também. Será que fora da sociedade a gente evolui? Não? E como é que seria esse desenvolvimento? Lento, mais ou menos, igual? O que vocês acham? Diferente. Quem você acha que aprende mais? Eu me isolar no meio da montanha apenas e me relacionar somente com a natureza que está ali, ou eu estar na vida, no diário, no cotidiano, casando, relacionando, trabalhando, voltando. De evolução também, que não vai ser adquirido muitas vezes em quem está aqui em sociedade, que abre a geladeira e pega uma fruta. Mas então é diferente. Onde é que você tem um nível de complexidade maior? Em sociedade é muito Não mais tem como, complexo. é com o outro. Lidar com o outro é complexo. É complexo. Nós somos complexos, né? Lidar com o outro é dupla, tripla, quádrupla. Gente, não tem como. Eu concordo, vai ser um aprendizado diferente, mas em termos de adquirir, né, habilidades, né, no sentido, esse embate nosso, né, esse nosso dia a dia, essas nossas dificuldades, né, em tudo, nas relações, seja do ponto de vista amorosa, familiar, no trabalho, isso faz com que a gente cresça imensamente, imensamente. E nós crescemos, sim, em sociedade. Gente, eu já libero para você. Vamos pensar o quanto foi doloroso para a gente o período de isolamento que nós vivemos. Para mim foi. Foi duro. Duríssimo. Eu sei que teve gente que gostou, né? Mas, gente, a maioria está aqui. Eu lembro da primeira aula que a gente fez presencial do 4. O tamanho do sorriso da equipe que chegava, das pessoas, você via, né, aquela necessidade de estar perto. Somos seres sociáveis, somos sociáveis. Nós vivemos em sociedade, crescemos, evoluímos em sociedade, brigamos também em sociedade. Então, faz parte. É uma coisa importante a sociedade. Claro, quer passar pela experiência de ficar lá na montanha? Beleza, quem sabe, numa encarnação, eu quero até viver assim, para ter essa experiência. Mas não tem como comparar a complexidade de que está nessa experiência aqui e estar sozinho, só com você mesmo lá e tentando saber qual é a fruta que você vai colher, né? Então, eu acho que a sociedade traz muito. Não é fácil. Não é fácil. Tem horas que a gente tem vontade de ficar isolado no meio da montanha, né? Mas é importante o aprendizado. Assim, até pela questão das leis naturais, né? Até a natureza em si, a planta, umas precisa das outras, os animais também. E a questão também dos antigos, né? Os ancestrais, tudo. As civilizações mais primitivas, digamos assim, não primitivas, entre aspas, né? Porque, na verdade, as pessoas, as religiões pagãs, digamos assim, muitas religiões se apropriaram dessas religiões. Então, por que isso? Né? Porque é uma sociedade, uma simbiose, né? De informações, de coisas. Então, assim, a troca.
Então, acho que a lei da sociedade é no sentido de evolução, até como é que hoje em dia se estuda, né? Como é que a pirâmide do Egito, né? Assim, Sim. como é que naquele tempo que não tinha, as pessoas não tinham assim informação sobre tinha tecnologia que tem hoje, né? Como é que elas fizeram assim a pirâmide? Que as pirâmides são consideradas a estrutura mais perfeita, né? Porque os quadrados são encaixe perfeito, encaixam perfeitos, as estruturas são perfeitas. Então, como é que eles tinham essa noção de matemática? E até hoje as pessoas estudam isso, né? Então, a sociedade... E aí a gente vai longe com isso, viu? Várias teorias, né? Mas vamos lá. Ajuda a multa para a própria sobrevivência, né? Os homens reuniram e se agruparam porque entenderam que em sociedade eles poderiam se proteger, né? E a história vem comprovando isso, né? Que a sociedade tem essa questão também da proteção, né? Você está inserido num grupo, né? Onde tem as suas regras, as suas leis. Aprendizado com as diversas relações. E há relações. E haja relações, né? E haja conflito. Mas também tem muita coisa boa, não é só de conflito, né? Que são feitas relações. E o aprimoramento, né? Essa questão que eu falei, que eu acho que, para mim, é uma frase, a gente se reconhece muito no outro, né? Quando vocês chegarem no ciclo 6, espero que todos cheguem lá, vocês vão se bater um pouquinho com as tais projeções, né? As famosas projeções, né? Maria lançou na cabeça. E aí você começa você aprende que tudo que você vê no outro atribui por outro lhe pertence. Aí eu tinha uma amiga que dizia assim, que coisa chata, eu não vou muito mais poder falar mal de ninguém, porque se eu falar mal de ninguém, falar que é isso, sou eu, é você. Você reconhece no outro o que é seu, são as projeções. Eu achei o máximo isso. Depois disso, eu confesso que eu segurei um pouquinho mais a língua. E começo a pensar, não, para isso, eu estou vendo isso nela ou nele, eu preciso trabalhar o quê em mim? Aí eu me recolho. A Uli tem dessas coisas, viu, gente? Depois a gente não pode mais responsabilizar ninguém, botar a culpa em ninguém. Vamos lá. Então, a sociedade tem isso. E aqui, ó, a gente está aqui junto, não é bom? Não é bacana? Não é um momento agradável? Sociedade. A gente está fazendo a nossa troca aqui, né? Lei do progresso. Perceba que a sociedade também tem relação, né, com o progresso, porque o progresso de uma sociedade é muito reflexo de cada um de nós, da busca daquela sociedade, do aprendizado daquela, né, em que grau já está. Nós temos aqui no nosso planetinha mesmo, né, nós temos aí regiões, né, cidades, países muito mais evoluídos do que outros, né? Já são sociedades que já integraram determinadas coisas, né? E aí eu sempre penso, eu me lembro que eu fui para a Suécia, minha cunhada morava na Suécia, né? E eu fiquei impressionada com a organização da cidade. Eu não estou nem questionando aqui as relações pessoais, se é um povo frio, não é, como as pessoas falam, mas é um povo extremamente organizado, dá quase para comer no chão. Não existe um cisco no chão, gente. Não tem um papelzinho, um cigarro, nada. E o povo fuma, viu? Nada. A rua é tudo limpo. Eu entrei no metrô melhor do que primeira classe de avião. Era uma coisa de louco, né? Tudo limpo, tudo organizado, né? E lá na Suécia tinha uma... Isso é uma história que eles contam que um brasileiro chegou, né? E tem uma catraca que é livre. Uma catraca que é livre. E você vai, paga, passa na catraca normal para ter acesso, né, ao metrô. E ele ficou encucado, que disse que de vez em quando passava uma pessoa naquela catraca. Mas não era comum. Todo mundo estava lá, comprando sua passagem, passando. Aí ele falou, por que aquela catraca ali? Disse que ele perguntou. Disse que daí perguntou para a menina que estava vendendo ali, né, o ingresso, o acesso. O que é aquela catraca? Ela disse, não, aquela catraca é para aquelas pessoas que esqueceram a carteira em casa, que aconteceu alguma coisa que viu que estava sem dinheiro, e ela não vai deixar de... Ela pode usar o metrô. Aí ele virou e perguntou para ela, sim,
E vocês não têm receio de que as pessoas se aproveitem disso e passem, né? Mesmo tendo dinheiro, diz que ela levantou os olhinhos e perguntou para ele por que ela faria isso. Recolheu. Por que ela faria isso? Evolução. Ela, na cabeça, entenda que na cabeça dela, ela nem admitiu o fato daquela pessoa estar passando ali e enganando ela. Para aquele povo, só vai passar e usar aquela catraca quem de fato esqueceu sua carteira. Entende, né, o que é integração? Eu fui nos Estados Unidos num parque e aí me chamou muita atenção também que tinha a parte de você pagar e colocar sua bolsa, seus pertences, né, nos armários, e você também podia deixar suas coisas no chão. E aí eu vi muitas pessoas deixando no chão bolsa, com pertence, com celular, com tudo. E o parque é muito movimentado. E aí aquilo me chamou a atenção a primeira vez que eu fui, porque não é uma coisa comum que a gente vê, né? Aqui não. E aí aqui, quando você voltava, você não achava nem a sombra da bolsa. Então, e aí... Eu acho que é isso. Quando eu fiquei meio encucada, e aí eu fiz, oxe, eu não vou deixar o meu aqui, não. E aí meu esposo falou, não, pode deixar, não tem problema, não. Aqui não tem problema, não. Eu fiz, não vou deixar, não confio. Aí, depois de um tempo, retornando, acho que depois de uns 3 anos, houve um aumento de não só brasileiros, mas o pessoal da América do Sul. E esse costume foi reduzido. Porque daí já entrou outras pessoas que não estavam no mesmo nível de cultura, né? Para aquilo, não estavam preparados para aquilo. Então, é interessante. Isso, para mim, marcou bastante essa história, né, que eu ouvi, porque mostra o que é integrar uma habilidade. Agora, olha que interessante, né? Essa realidade, eu vou interromper assim, porque eu acho que é legal a gente ver o nosso olhar em bonito. É como você descreveu nos Estados Unidos. Em bonito, tudo é aberto. Agora, quem não confia, eles dão uma chave. Aí você bota no seu maleiro. Mas os programas, Bonito Mato Grosso do Sul, todos os passeios, não tem chave. Você deixa carteira, objeto, não tem. Então, tem 2 opções. Ou você pega a chave, que alguns lugares não tem, é aberto mesmo, ou você deixa no carro. E, assim, aí eles falam das relações das pessoas do Brasil, né? Que é aqui. Então, o povo que mais tem dificuldade de assimilar essa cultura é o paulista. É o paulista. Eles demoram. Depois vem o pessoal do Centro-Oeste e o Nordeste encaixa. Então, é interessante, Tânia, por que eu estou fazendo esse parênteses? Que, muitas vezes, é uma questão de integrar uma habilidade muito no aqui e no agora. Sabe? No aqui e no agora. Você se dá essa oportunidade. E aí você consegue perceber a sua disponibilidade para as leis espirituais. Eu achei interessante a gente perceber o quanto o nosso país também tem lugares com esse nível de abertura e disposição. Foi novo para mim também, na época. Porque também a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio, né? Claro que vai ter... Você tem regiões dentro do Brasil que vão apresentar isso, mas ainda não é uma regra não geral. Mas né? tem esse exercício, vamos sim. chegar lá. É interessante, né? Vamos lá, lei do progresso. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Então, é uma responsabilidade nossa, sim, impulsionar o progresso do outro, ajudar o outro. Por quê? Quando você ajuda o outro, que você consegue que ele transponha as suas dificuldades, ele se torna um ser mais ativo, mais produtivo para a sociedade, isso vai se reverter num bem comum. Então, o progresso se dá em conjunto também. Não adianta 2 fazer e 10 não fazer.
né? É preciso que exista essa integração por parte de todos nós, né? E quem já conseguiu passar um pouquinho, né, um patamar, tem sim, né, uma responsabilidade de estar puxando outras pessoas com você, né? Todo mundo vai ali. Então, você pode encaixar aí os grandes empreendedores, que empregam muitas pessoas, pessoas que investem em tecnologia, né, que investem em formação de pessoal. Tudo isso faz parte do progresso, né? Então, onde é que está inserido? Ó, gente, toda essa parte das leis de Deus é sempre legal, essas leis, esse estudo. A gente está pensando na gente e de como a gente está se relacionando com ela. Porque isso é um exercício legal para a gente. Como é que eu me relaciono com tudo isso que eu estou vendo aqui? Quando eu saio dessa porta aqui, daquele portão para fora, qual é a minha relação? Isso é importante. A lei do progresso, ela promove o desenvolvimento individual e coletivo da sociedade. Ela é um reflexo de mudanças constantes, né? A gente está sempre mudando. O progresso traz isso, né? O progresso traz movimento, né? Então, esse progresso é gerado pelo trabalho de todos nós. E é um aprendizado crescente, né? Próxima lei, lei da igualdade. Essa aí é a... Isso a gente tem muito que aprender ainda, muito, muito, todos nós. De alguma forma, né, em alguma instância, a gente não consegue se relacionar com igualdade. Nós temos ainda muita segregação de todas as formas, de todos os modos. A gente não entendeu ainda que nós fomos criados como... Tem lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e todos nós. Ninguém foi criado com um quezinho a mais. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ó, Tânia, e por que tem tanta gente diferente, né? Se todo mundo criado, por que vocês acham que tem tanta gente? Tem gente que se deu bem, tem gente que se dá mal, tem gente que está ali pendurado, que está indo, tem gente que já tem um nível de entendimento maior, tem uma pessoa que já se expressa com seus sentimentos diferentes. Por quê? Por quê? Por que será? Se todo mundo foi criado igual. Você quer falar? E essas experiências são frutos do quê? Das relações do grupo que ela pertence, da sociedade que ela Mais faz pessoal. parte. Mais pessoal. Hã? Livre-arbítrio? Sim, são as nossas escolhas. É isso que difere. É isso que nos muda. Diante de uma situação, cada um de nós vai fazer uma escolha de ação. É isso que vai modificar. É isso que nos torna diferentes. Não julgando nem melhor, nem pior. Apenas em momentos diferentes. Evoluímos da mesma forma, paralelo, do mesmo jeito, nas instâncias, em todas as instâncias? Não. Quem é mais evoluído do que o outro aqui? Alguém tem noção? Ah, a Tânia, porque está dando aula, não sei. Quem? Quem de nós é mais evoluído que o outro? Como é que a gente julga isso? Entre nós, certamente, cada um de nós tem uma habilidade que supera o outro. E aí? Quem é mais evoluído? Aquele que manda bem na matemática, aquele que tem habilidades para as artes, aquele que sabe se relacionar com pessoas. Quem é mais evoluído? Quem estudou um monte, mas tem um coração de pedra? Ou aquele que não sabe nem ler nem escrever, mas quando chega perto de você é um acolhimento, que se você pudesse não saía dali, de perto daquela pessoa, que tem algo ali dizer, que vem de uma sabedoria que vem lá da alma mesmo. Quem é mais evoluído? Quem sabe escrever, quem não sabe escrever? Então, a gente não sabe ainda, né? Somos todos iguais. Quando morremos, vamos todos para um caixão, vamos apodrecer se a gente não for cremado. Igualzinho, não tem diferença nenhuma. Se eu abrir um e abrir o outro, lá dentro o sistema é igual, independe da cor da pele, da raça, da escolha sexual, não interessa, é tudo igual.
Como diz Adenauer, tudo farinha do mesmo saco. Igualzinho. Quando é que nós vamos aprender isso? Quando nós vamos integrar realmente isso? Essa, para mim, eu acho que é uma das mais desafiadoras de tudo, de todas. Porque nós ainda segregamos. Nós encaixamos, estigmatizamos as pessoas, encaixamos elas em padrões. Então, aí é um passo. Somos criados simples e ignorantes, somos diferentes pelas nossas escolhas diferentes. O livre-arbítrio para mudar meu planejamento. Eu fui uma pessoa que eu consegui, porque quando consegue, a maioria de nós não consegue planejar nada, viu? A gente vem compulsoriamente, porque a gente está num nível evolutivo ainda, que não permite que a gente planeje algo, que a gente tenha consciência do que é bom para nós, do que nós precisamos. A gente vai querer fazer o que é melhor, o que a gente acha mais gostoso, mais bonito. Então, só que eu posso mudar a qualquer momento. Planejamento reencarnatório não é engessado, não é estanque. São probabilidades, possibilidades que você pode mudar no momento que você quiser. Aí isso a gente vai ver que está ligado ali diretamente à lei da liberdade. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. O resultado delas é que vai gerar o campo em que eu me encontro, né? Com quem eu estou, o que eu faço, como está a minha vida profissional. A lei do retorno. Não é questão de lei de retorno, não. Você se afastou das leis. Você se afastou de tudo isso, então você vai sofrer de alguma forma. É natural. Não é punição, Deus está punindo. Não, Deus não pune ninguém. Deus não está julgando ninguém, nem punindo ninguém. Somos nós, o tempo inteiro, que não entendemos, não integramos essas leis ainda. Livre-arbítrio, você falou, né? Essa é a nossa liberdade, livre-arbítrio. Com isso eu posso fazer tudo o que eu quiser? Será? Já ouviram falar que meu direito termina quando começa o do outro? E aí tem a ver com a sociedade, olha a gente ligando uma lei com a outra. E aí, você até pode fazer. Até pode. Mas a responsabilidade, você vai ter que ter responsabilidade sobre aquilo que vai vir. Exatamente. Com essas palavras assim mais diretas, mas é bem isso. Porque foi uma construção sua. Foi nossa construção. Aonde eu estou, o que eu faço, com quem eu estou, é uma construção minha. Eu fui livre para escolher. Mas teve outro que me prejudicou. Gente, cadê a maturidade de entender se eu estava lá, eu estava por algum motivo que eu escolhi estar lá? Por que a gente já faz, eu erro? Eu erro, todo mundo é bonzinho, todo mundo erra na ignorância, né? No fundo, lá no nosso íntimo, a gente sabe quando pisou na bola. A gente sabe. A gente pode até dar uma disfarçada, mas a gente sabe. Liberdade de escolha e responsabilidade sobre as escolhas. Então, a liberdade está justamente em saber escolher bem, né? De preferência que saiba escolher, né? Sempre é você. Você é o gerador de tudo na sua vida. São escolhas suas. Aí rege a sua liberdade no seu livre-arbítrio. Agora, se essa liberdade vai ferir o do outro, aí a gente volta lá para a sociedade de novo, né? Nessas relações. Lei da justiça, amor e caridade. Elas estão juntas, não estão juntos à toa, né? Porque uma não pode existir sem a outra, né? A justiça é justamente essa relação, né, com você mesmo e com o outro e com Deus. Como é essa relação sua? Amor, entender quem sou, me amar. Olha que interessante. Me amar, entendendo e respeitando o outro. É possível a gente amar alguém quando a gente não ama a gente mesmo? Se eu não reconheço isso em mim, como é que eu vou doar? Vou dar isso para o outro. Então, tudo começa por nós. Você ser justo com você. Você amar, se amar.
Você ser caridoso com você. A caridade começa por você. Depois você estende a quem está mais próximo e depois pode expandir isso. O que adianta eu ser bonzinho e distribuir sopa na rua? Fazer doações para caridade, para fazer caridade aí, e dentro de casa eu toco o terror. O que adianta? Não integrou, fez o ato, pode até continuar doando, que pelo menos ajuda, né, alguém. Mas o que está integrando? O que você está levando para você disso? Né? Então, essa caridade é a capacidade de ajudar também quem tem menos, quem entende menos. E caridade, gente, não é só doar bem material, não. Caridade existe em muitas formas. Tem pessoas, às vezes, que precisa ser ouvida. Que quer uma palavra, alguém que queira ser percebido. Quantas pessoas a gente nem vê, são invisíveis. São invisíveis aos nossos olhos, porque a gente não quer ver. Porque é melhor não ver a tristeza do outro, a dor do outro, a desgraça do outro. Eu estou bem aqui, por que eu vou ver, né? Por que eu vou me incomodar com isso? Então, tudo isso reside muito na empatia, de você ter amor realmente, né? De olhar essa pessoa com um olhar amoroso e dizer assim, poxa, o que eu posso fazer para fazer a diferença na vida dessa pessoa? E nem sempre é o dinheiro. Pode falar. Teve duas situações assim que eu me vi assim, né? Teve uma vez que eu sentei no ônibus e uma senhora me perguntou alguma coisa. Aí eu respondi. Aí naquilo, a senhora conversando, daqui a pouco a senhora fala a vida dela toda comigo. Aí eu, né, dialogando com ela, tá, aquela coisa toda, e ela me contando assim as coisas, né, do marido, do filho, tá, aquela coisa toda. E eu, tá, né, dialogando, interagindo, né, mas, né, assim, aí depois, né, ela soltou, tchau, não sei o que e tal. Aí depois eu fiquei assim, né, como assim a pessoa senta aqui do meu lado e conta a vida dela toda assim, né? Outra situação também foi de uma menina, e aí ela me perguntou as horas, tal, eu falei, tal. Aí daqui a pouco ela me conta a vida dela também toda, assim, que ela era noiva e que não sei o que, tal. E daqui a pouco a gente descobriu que ela morava num lugar que eu já tinha morado antes, né? E assim, parecia que a gente tinha, assim, era amigos assim de infância, né? E foi muito interessante isso, a questão de você estar disposto a ouvir, né? Então, eu poderia ali cortar, né? Não estou afim de ouvir, não estou afim. Mas eu percebi que era importante ouvir aquela pessoa, que aquela pessoa estava querendo alguém para dialogar, desabafar, alguma coisa assim. Acho que... É bacana isso. Você ainda teve um ônibus sentado. E eu que fui na fila do pão uma vez. Na padaria. Aí teve umas 3 pessoas na minha frente. Aí parou uma senhora e puxou o assunto comigo. Ela, em questão de 5, 6 minutos, contou a vida inteira. Todas as desgraças do mundo. E eu fiquei parada na fila do pão. Eu disse assim, gente, faço o quê? Ouve, né? Vai fazer o quê? Eu falei, gente, que necessidade dessa pessoa de falar. Ela atropelava as palavras, ela chegava e ficou ansiosa. Aí, depois que eu paguei o meu pão, quando eu cheguei assim, discretamente, ela virou e falou assim, minha filha, muito obrigada. Eu falei, tudo bem. Aí saí. Eu falei, pense na fila do pão. E aí ela conseguiu contar a vida inteira, a doença que tinha, a relação na família, o que tinha acontecido. Eu fiquei pensando, será que foi só 10 minutos, 5 minutos mesmo? Porque foi muita coisa. Né? Imagine o que foi importante para essa pessoa falar. Às vezes é uma pessoa que não tem voz, que vive dentro de uma família que ninguém ouve, que se sente invisível. Então, é muito interessante. Então, tudo isso cabe, esse amor, a caridade, né? Exercitar a escuta, abrir o coração para quem chega para a gente. A gente é tão duro, né? A gente se fecha. Né? Eu me incluo nisso, porque eu também estou fazendo um exercício muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada para o outro chegar, né? Cheio de reservas. Né? Então, aprender um pouquinho. Né? Vou mandar aqui, senão daqui a um pouco eu vou... Bom, essa foi só uma explanação meio geral de cada lei. Né?
E aí, acho que está no livro de vocês, eu achei muito bacana, porque tem muito a ver, fecha muito com o que a gente está falando sobre as leis naturais. A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. Aí fala, Deus me castiga e tudo. Não, você está indo contra todas essas leis naturais. As coisas estão acontecendo com você e você está achando que é Deus que está punindo. É Deus que está agindo. Se eu faço bem, eu tenho bem. Que Deus está me presenteando. Quando, na realidade, você entrou nesse fluxo, né? Você entendeu, né, o ritmo dessas leis. Claro, vai ser mais suave, mais agradável, porque você não está indo contra. São gerais, aí suas leis se confundem com Deus. Seu funcionamento não depende de crença nem de ações humanas. A gente viu aí, tem leis que, mesmo que um juiz baixe decreto aí, não tem jeito, elas vão acontecer. São leis gerais, universais e sempre ocorreram em todas as épocas da evolução. Então, a gente pode dizer que a ação, né, as leis divinas e a ação do Criador no universo mesmo, né, são essas regrinhas gerais, né, que ordenam esses movimentos, essas relações, a vida, regra, né, atuação harmônica e constante, independência de crença da razão humana e dos sistemas criados, inclusão e misericórdia antes de inflexão e fatalismo, e a gente tira aí punição, também pode colocar. Né? Não são leis punitivas, de forma alguma. Eternas e imutáveis, visam ao equilíbrio e evoluções universais. Não são morais no sentido tradicional e conservador, mas leis de amor, paz e harmonia. Visam ao bem e à felicidade, não à punição. Então, o que se deve entender por lei natural? Eu só fui entender isso aí direitinho depois de tudo isso que eu fui fazendo essas relações, né, com a natureza. Queria dizer o seguinte, a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Aí eu me lembro de novo da criatura que resolveu subir no prédio e se jogar. Prejudicou seu corpo. Isso vai trazer uma dor, né? Vai trazer um problema para ela, vai trazer infelicidade para ela. Então, toda vez que a gente vai contra essas leis, eu me torno infeliz, mas é uma escolha minha também fazer isso. É o meu livre-arbítrio. As leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus e antes dele. E antes dele, os homens já conheciam pela intuição. O que vocês acham? Precisou vir Jesus para mostrar essas leis, para que a humanidade tivesse conhecimento dela? O que vocês acham? Não, né? Jesus foi fantástico, o que ele trouxe para a gente foi maravilhoso. Mas antes de Jesus existiram muitas pessoas que vieram aí com suas missões, né, grandes avatares aí, né, que trouxeram o conhecimento para o homem. E aí, no Livro dos Espíritos, não dissemos que elas estão escritas em toda parte. Por que elas estão escritas em todas as partes? Porque estão na natureza. Estão lá na natureza. Estão escritas lá. Né? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Está lá no Livro dos Espíritos. Agora, o grande barato disso é que essas leis, né, à medida que o homem foi evoluindo, né, ele foi entendendo ela de forma diferente. Então, não foram entendidas da mesma forma que são agora. Né? Hoje, a gente está aqui discutindo tudo isso, calçado num conhecimento da humanidade mesmo, daquilo que a gente já entendeu. Né? Hoje, vamos dizer, com um intelecto mais evoluído também. Né? Então, as leis de Deus funcionam de modo universal e ultrapassam qualquer limite de tempo e espaço. As leis da física, vocês concordam, era a mesma lá na era medieval como é agora. Isso aí não vai mudar. Isso não muda. Nenhuma dessas leis muda. Nós, no entanto, nem sempre a compreendemos do mesmo modo. Aí eu destaquei aqui 3 formas. Primeiro, como sobrenatural, medo e temor. Aí a gente pega aquele exemplo lá do homem primitivo, que não conhecia. Por que ele temia? Porque ele não conhecia. Então, o trovão, para ele,
era um Deus e ele tinha medo, ele temia, porque ele não conhecia aquele fenômeno. Hoje ninguém mais teme um trovão, não pelo menos no aspecto divino. Deixa eu terminar. Eu, como nasci na terra do trovão, né, então, eu sou do sul, Porto Alegre, aquela região lá no sul, meu Deus, aquilo quando começa a trovejar. Então, houve um período em que o homem ainda, né, no meio primitivo, tribal, ainda via muito dessa forma, né? Depois, se confundiu essas leis com a justiça humana, né? Então, se deram atributos humanos a essas leis. Né? Então, e ela ficou muito no fatalismo, na causalística. Né? Então, o homem atrelou isso como se fossem leis nossas, né? Humanizou isso, como ele tentou humanizar Deus também. Vocês concordam que o homem tentou humanizar? Quando chega e diz assim, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, na realidade, foi o homem que criou Deus à sua imagem, para poder entender algo que até hoje ele não entende. Então, quando você lembra da imagem de Deus pregado, o que vocês lembram? Como é que era ele? Era o quê? Um homem? Cajado, sentado num trono, não é isso? Não foi isso que passaram para a gente? Gente, isso é figura dos reis na época. Eram os reis que tinham um trono, que tinham um cetro, que tinham uma coroa, que tinham um exército empunhando espadas, como tinha Deus com seu exército de anjos empunhando espadas. Foi o homem que criou essa imagem. Por isso que a gente fala das ideias de Deus. Então, é a mesma coisa, esse transporte das leis aí. Eles foram humanizando em algum período. E hoje, com o espiritismo, e não vou botar só o espiritismo, que algumas religiões espiritualistas também, né, tentam mostrar que, na realidade, são leis de harmonia e de evolução para o espírito. Não são punitivas, não tem nada a ver com as nossas leis, né? Não tem que ser temidas, apenas precisam ser compreendidas e integradas. E aí ele pergunta, né, olha que coisa interessante, né, algumas regrinhas aí de sociedade. Muitos séculos antes da vinda de Cristo, já era ensinado no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Agora, olha as colocações. Diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Parecido, se lembra alguma coisa aí? Recomendava os egípcios, deixai passar aquele que faz aos outros que desejava para si mesmo. Deixe passar. Né? Tipo assim, esse pode passar. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, essas regrinhas de boa sociedade, tudo isso foi muito antes, veio muito antes. Isso é só para a gente explanar. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito, né, Emmanuel. Deus proporcionou a todos os homens um meio de conhecerem as suas leis? Será que todos nós? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 619, os Espíritos respondem. Todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. O que melhor as compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-las, conhecê-las. Né? Não obstante, todos um dia compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Lá no Livro dos Espíritos também. Essa perguntinha é legal. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Vamos admitir aqui, no Espiritismo fala na pluralidade dos mundos habitados. Então, admite que existem vários mundos habitados, com vida. Será que essas leis são iguais para todos? Lá no iníciozinho da aula, eu dei um baita de um spoiler disso. Hã? Ah, ela lembrou. Nosso planeta tem aquelas próprias leis de gravidade aqui, pode ser, são diferentes de outros, né? A gente tem
a experiência do satélite que é a Lua, e a gente tem outras né, simulações de outros planetas, ou seja, pode ser bem diferente. Beleza. Tudo, inclusive a sociedade diferente, que não vai precisar dessas regrinhas aí de sociedade vão ser adaptadas de acordo com o grau evolutivo, né, de cada local. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais aos graus de adiantamento dos seres que a habitam. Então, elas vão variando, né? Como percebemos as leis de Deus? Agora está quase no finalzinho, gente. As pessoas percebem melhor as leis de Deus de acordo com o seu nível evolutivo. Vocês concordam? Quanto mais conhecimento eu tenho, melhor eu compreendo como funcionam as coisas. Como eu funciono, né? Em relação com as leis, essas relações com as leis ajudam a entender em que nível evolutivo nos encontramos. Então, vamos começar a olhar para a gente, para ver como é que a gente está se relacionando com ela. A gente vai entender o nosso nível evolutivo. Não é um exercício fácil, viu, gente? Às vezes você vai anotar no caderno, não, isso não, pega e risca a volta. Não, mas isso hoje, isso teve a minha cara, aí você coloca lá. Aí você vai perceber que você está sempre oscilando, né? Isso. Então, quanto mais eu compreendo essas leis e aplico elas, mais eu me relaciono, e melhor eu me relaciono, e mais eu integro essas leis. Então, fazer esse exercício, bora fazer esse exercíciozinho de todo dia se perceber dentro desse contexto. A percepção das leis é essencial para o entendimento de que não é apenas a relação de moral, não é apenas a relação intelectual, é a compreensão delas no nosso cotidiano e no nosso processo evolutivo. Então, trazer isso para a nossa vida. Sabe? Porque senão a gente vai ficar só falando por falar. E eu conheço pelo conhecimento somente, sem a aplicação, sem a prática, não tem muito valor, né? Quanto mais atrasados estiverem na escala evolutiva, atribuirão as ocorrências de sua vida ao acaso, à sorte e ao azar. Alguém conhece gente que diz assim, eu só tenho azar na minha vida. Sou tão azarado. O fulano tem tanta sorte, mas vê o que o fulano faz. Trabalha, como ele faz, como é que ele toca a vida dele, como ele se relaciona com as pessoas. Não é uma questão de sorte, não, é uma questão de atitude. É uma questão de estar integrando isso na vida. Quanto mais evoluídos, mais percebem as leis como instrumento da vida e da felicidade. E aqui eu trouxe, acho que são 2 slidezinhos que faz essa pergunta que é bem interessante para a gente refletir. O homem, por estar sujeito ao erro, não pode enganar-se na apresentação do bem e do mal, da apreciação do bem e do mal, e acreditar fazer o bem quando, na realidade, estar a fazer o mal. Tipo assim, poxa, eu fiz o mal por ignorância. Aí a resposta dos espíritos. Jesus vos disse, vede o que quereis que fizeste ou não fizeste para vós. Tudo está nisso, não vos enganarei. Então, a gente tem consciência de quando a gente pisa na bola. É só parar e pensar se aquela atitude eu gostaria que viesse para mim, né? Como eu me sentiria disso? Eu achei bem interessante. É suficiente não fazer o mal para ser agradável, né, a Deus e assegurar uma posição futura? Eu sou uma pessoa que eu não faço mal. E aí? Será que é o suficiente? A resposta: não. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tenha feito. Então, a gente também ser neutro também é contribuir muitas vezes para o mal. Isso que ele está dizendo. Às vezes, o bem que você deixou de fazer provocou o mal. Então, você fez o mal. Então, para a gente, essas atitudes. E no final, né? Eu acredito que isso traduz em não ser passivo, né? Exatamente. Não ser passivo. Tem aquela criatura que é eterna em cima do muro, né? Então, a gente falou tudo isso. Qual
principal objetivo das leis de Deus, né? Qual o principal objetivo? É que hora que libera? Daqui a pouquinho, né? 4 minutinhos? Tá, né? Não, prefere não? Ninguém quer, então tá. Então vamos lá. Hoje vocês foram bem participativos, gostei, viu? Foi bem legal. Educar o espírito. Resumindo, para a nossa educação. Todo esse esforço aí da divindade de proporcionar todas essas condições para a gente, do planeta que a gente habita, da forma, nessas condições desse mundo material, né, de todas essas regrinhas do ponto de vista moral, intelectual, ético, tudo isso é para educar o espírito, para nos educarmos. Né? E para que nos educar? Boa pergunta. Pois é, né? Você quer continuar sempre no mesmo lugar? Qual é o plano que ele tem? Não, acho que não se trata do plano dele, se trata do seu plano. Não se trata, no meu entender, tudo hoje que eu transporto para mim. O que eu quero, aonde eu quero chegar, qual é o meu propósito. Aí tudo se encaixa. Aí tudo se encaixa, eu acho que no plano maior dele, que é a nossa felicidade. Sabe? O que um pai quer para um filho, se a gente for parar para pensar ele como pai, a felicidade. Então, tudo se encaixa. Essas foram as referências, né, para fazer a aula. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu tenho 2 minutinhos antes que as meninas me botem para fora. Hã? Bom, espero que vocês tenham gostado, né, da forma, né? Espero que eu tenha conseguido passar a forma que eu vejo hoje, enxergo isso, né? E estou muito feliz de ter dividido isso com vocês hoje, viu? Então, eu agradeço, eu desejo uma ótima noite para vocês e obrigada.